mais uma questão. Um dos momentos mais sensíveis na atuação imobiliária é a comercialização, tanto na locação como na venda. E aí, é possível afirmar então que, utilizando as técnicas adequadas de negociação, é possível contribuir não só economicamente para essa referida operação, mas também em outros níveis, outras camadas? Professor César. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz, assim, sabe, Fê? E a culpa de eu poder trabalhar esse tema é sua. Não sei se você sabe disso, é verdade. Quando, logo antes do início da pandemia, eu fui convidado para poder fazer parte de um programa de estrito senso, a linha de pesquisa são os meios adequados de solução de conflitos. Quando eu entro, eu vejo, por exemplo, Fernanda Tarturci lá dentro, trabalhando com a mediação e com a conciliação. Eu vejo lá, eu sempre falo isso, né? Eu vejo o professor Flávio e o professor Carrali na linha de arbitragem. Eu falo, o que eu faço da minha vida aqui dentro, né? É muito difícil isso para mim. E eu sou, na verdade, acredito eu, um civilista e eu mexo com direito civil. E surgiu uma oportunidade para poder trabalhar algo que no Brasil nós não gostamos muito, ou pelo menos há um dogma jurídico por trás do tema da negociação. E esse é um tema que é muito caro e importante, porque as pessoas acreditam que somos negociadores naturais e não somos. Essa é a verdade. É claro que existem lugares do mundo e culturas diferentes, como os árabes, em especial, a própria organização do Common Law, e isso fica muito claro na aplicação do direito por lá, diga-se de passagem, em que você pode transacionar até mesmo o próprio direito penal, fique registrado isso, mas utilizar os meios adequados de técnicas de negociação é fundamental para você manter laços negociais entre as pessoas, né? Nós sabemos que, acho que a maior escola que nós temos hoje em dia é a escola de Harvard, onde verdadeiramente nós temos a pedra fundamental da escola de técnicas de negociação, e nós temos um programa internacional que é utilizado desde para a solução de conflito árabe-israelense até na compra e venda de um imóvel, e as técnicas me parecem bastante adequadas, assim. Existem, então, ferramentas e elementos para que nós tenhamos aí uma negociação, como eles mesmos dizem, baseada em princípios, porque não adianta somente uma parte ganhar e a outra vencer se você não vai ter mais laços negociais com aquela respectiva pessoa. E quando digo mais ainda que o direito imobiliário tem afeto, e claro que existe afeto incorporado por trás dele, você conseguir utilizar as técnicas adequadas, e existem várias ferramentas, como por exemplo, criar critérios objetivos e não trabalhar os elementos subjetivos, trabalhar a questão específica bem clara de criar vantagens para as partes e solucionar questões nesse sentido, dentre não se preocupar com as posições hoje em dia se preocupar com as posições das pessoas está terrível, né? A gente pode dizer isso, mas se preocupar com o interesse em jogo são ferramentas que a escola de Harvard ensina e que vem se tornando cada vez mais forte para mim. Então, no Brasil, quando nós falamos de negociação, nós ficamos muito presos à transação, propriamente dita, aquela construção arcaica do que seria a transação, e eu acredito que você trazer esses elementos objetivos de uma técnica aprimora cada vez mais a realização de uma boa negociação na fase da comercialização. Eu mesmo fiz isso esses dias. Eu saí de um imóvel qual eu estava morando e eu recebi uma proposta, por exemplo, que não estava de acordo com o meu interesse econômico. E eu disse o seguinte: olha, é melhor meu imóvel ficar fechado 4 meses ou rentabilizar um pouco menos agora e já fazer a ocupação e não pagar mais condomínio? Então, trabalhando ganhos mútuos e critérios objetivos, eu abri mão de uma rentabilidade maior para deixar meu imóvel fechado durante 6 meses, 4 meses e obter o valor econômico que se busca. Então, claro que eu utilizei as técnicas que nós temos aqui hoje. Eu acredito que nós, além de bons mediadores, bons conciliadores, a gente tem que entender que as técnicas adequadas de negociação podem trazer frutos maravilhosos. Eu, pelo menos, tenho aprendido muito quanto a isso, e eu acredito que o Brasil é carente de bons negociadores, porque parece que dá noção de negociata. Não sei se vocês têm esse mesmo sentido de que um bom negociador é aquele que consegue passar o outro para trás. Pode até ser, de certa forma, porque nós temos a história do conto do vigário, aquela construção toda, mas que, de fato, eu tento reconstruir, e eu acho que essa é uma das minhas próximas missões fora do direito civil, mas, claro, pensando no direito civil. Excelente.
Realmente é muito interessante estudar negociação, né? Agradeço pelo reconhecimento aí, né? Generoso da sua parte. Mas eu sempre digo, estudemos negociação, porque a gente realmente precisa ter essas estratégias, né, para lidar com pessoas. Especialmente se a pessoa do outro lado é muito boa negociadora, como você falou, né? Tem uma visão antiga do negociador áspero, duro, né? Hard bargaining, eles falam, né? Negociação pesada. Então, saber lidar, né? E aí eu quero indicar um livro, eu sempre indico esse livro muito interessante, não sei se eu já te indiquei, César e demais, se chama Além da Razão, que é do Fischer e do Shapiro, que fala que em toda negociação tem um pouco de emoção envolvida, né? Sempre tem. A disputa de poder, a vaidade. Então, a gente pode dizer, são dois grandes empresários. Eu participei de uma mediação e que dois grandes empresários, né, de rede de varejo, de galerias, enfim, de lojas, e um deles falou, olha, não é que eu tô mendigando pra você, mas eu cheguei no meu limite. E eu nunca imaginei que a palavra mendigar ia aparecer naquele, como dizer, cá entre nós, né? Mendigar. Mas você vê, o outro entendeu na hora. Fala, bom, temos um limite aqui, né? Então, olha que interessante, né? E foi uma palavra que ele escolheu e o outro acolheu. Então, é muito interessante, né? Como as pessoas vão expondo o que elas sentem, os seus limites, as potencialidades. Então, também a mediação vai ser essas oportunidades, mas começa com a negociação. Por isso que nós, da advocacia, o pessoal da defensoria, enfim, síndicos, todas as pessoas que lidam com outras pessoas, né? Atendimento, entender como as pessoas podem funcionar ou não, como elas podem ser reativas, tudo isso ajuda bastante aí nessa convivência melhor, né? Professora Ana Lívia, tem alguma coisa a agregar nesse ponto? Entendo que o professor César foi preciso nas suas colocações. O que eu queria trazer, enfim, só uma contribuição, envolve mesmo essa perspectiva cultural que nós temos, né, muito de litigar e trazer isso para a negociação numa perspectiva de prevalecer totalmente o seu interesse, né, e não entender que a negociação obviamente visa um resultado vantajoso, mas ela visa um resultado final que traga ali uma satisfação para as duas partes. Então, vejo que nós temos também aí alguns entraves culturais, né, que precisam ser superados, né? E entendo que a utilização de técnicas acaba sendo aí um mecanismo interessante nessa condução, né? E muito do que foi tratado aqui nessa perspectiva de entender qual é a intenção, né? De conseguir fazer essa análise que vai além, né, da perspectiva jurídica e nesse contexto buscar conhecimento para isso, inclusive ou a formação ou mesmo como a professora Pretel colocou, né, buscar aí uma parceria, né, um trabalho em conjunto com profissionais que já são habilitados. Mas eu vejo que realmente, né, nesse contexto das negociações imobiliárias sempre há esse ímpeto o inicial de litígio, né? Então é importante superarmos, né? Entendemos que tudo bem, estamos lidando com direito de propriedade, que tem essa perspectiva, né, de estar enraizado, de ter essa garantia, mas buscando ali entender como muito bem colocou o professor César, quais as vantagens, o que é possível construir de uma forma que todos tenham aí, saiam com um bom resultado. Muito interessante.